Petrobras, Caixa, Banco do Brasil e outras estatais federais somaram quase R$ 1 bilhão em patrocínios no ano de 2024. Segundo dados da Folha, o valor é 3 vezes maior que 2023 e 4 vezes acima de 2022. A Petrobras lidera em valores absolutos. Saltou de R$ 50 milhões em 2023 para 335 milhões em 2024. Já os Correios registraram a maior variação percentual, com quase 900% de alta nas despesas com patrocínios. Saíram de R$ 3 milhões e 500 mil para aproximadamente R$ 34 milhões em contratos. Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, o valor havia sido de apenas R$ 300 mil. A Caixa, por sua vez, multiplicou patrocínios a festas juninas no Nordeste e o Banco do Nordeste expandiu ações para outras regiões. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, começando mais uma semana aqui em Oeste Sem Filtro, Piotto. A gente abre o programa de hoje com essa informação de que as 6 maiores estatais controladas pelo governo federal são elas Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Correios e o BNDES, juntas, somadas, chegaram perto da marca de R$ 1 bilhão em patrocínio no ano passado. Fica a questão, né? Por que gastar tanto do dinheiro do pagador de impostos com esse tipo de contrato? Piotto, muito boa noite. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. A todos vocês que nos acompanham, boa noite também. Boa semana já conosco aqui. Todas essas empresas têm em comum que os seus primeiros presidentes no início do governo de Lula III, nesse terceiro mandato, não obedeceram à lei das estatais aprovada lá atrás, ainda no governo Temer. O Supremo Tribunal Federal fez ali, digamos, um interstício, podemos dizer assim. Por enquanto pode e depois volta a valer a lei das estatais, que foi um avanço à época. Foi exatamente a lei das estatais que conseguiu salvar a Petrobras. Vem para o governo Bolsonaro e aí você caminha por uma eficiência, justamente pela gestão profissional de gente competente nas estatais, e tivemos ali todos os lucros das estatais e a recuperação delas. Vem o governo Lula, só agora em 2024, no ano passado, os Correios registraram um rombo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Rombo. Os Correios tinham tido superávit lá durante o governo Bolsonaro. Ou seja, nós tivemos durante 6 anos e meio do governo Temer e também do governo Bolsonaro um primeiro momento de moralização e profissionalização das estatais e depois da profissionalização também com gestão eficiente e competência, porque as estatais, como a esquerda adora dizer, é do povo brasileiro. Se é do povo brasileiro, precisa cuidar bem. Agora nós temos a notícia desse gasto exorbitante em, digamos, dinheiro para investimento em patrocínios e por aí vai. A questão é, essas empresas precisam, boa parte delas, elas dominam o mercado. Boa parte delas não há a menor alternativa se você não recorrer. Crédito habitacional, por exemplo, a Caixa domina boa parte desse negócio. Questões, por exemplo, de fundos para o setor rural, está no Banco do Brasil. Por que precisa fazer esse investimento? Os Correios têm problema administrativo com os fundos, todos ali internos. E está investindo o quê? Em patrocínio. Ou seja, é o governo Lula tentando comprar o país com patrocínios. Exatamente como fez lá atrás, nos 2 primeiros governos dele e também no de Dilma. Basta saber qual foi o fim das estatais ali e o que, obviamente, o caminho que está trilhando novamente agora. O Paulo é simplesmente voltar ao erro, ou seja, aquele ataque de gafanhotos vermelhos ao qual as estatais foi vítima, está acontecendo de novo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, chama a atenção o valor dos Correios, que é uma estatal que está bem mal das pernas. A gente tem falado bastante a respeito dessa empresa e aqui chama a atenção quase 900% o salto de um ano para o outro. Saiu de 3 milhões e meio para 34 milhões de reais de contratos em patrocínios. A gente traz aqui o valor do último ano da gestão de Jair Bolsonaro, em 2022, quando foram investidos 300 mil reais em patrocínios pela empresa dos Correios. Muito boa noite.
Paula, boa noite. Piotr, meu amigo Augusto, meu irmão, boa noite para você que abre a semana conosco. Acho que o Piotr foi ao ponto. É o aparelhamento das estatais. Eu me recordo quando o Lula terminou o seu segundo mandato e deixa o governo nas mãos da Dilma Rousseff. Naquela época havia uma preocupação dentro do espectro político da esquerda de que a República Sindical, por exemplo, ela poderia ser desmantelada, de que a Dilma não manteria a companheirada empregada. Então, é mais ou menos disso que se trata. É entregar as estatais, a Petrobras já está completamente dominada pelo PT e pelos sindicatos, obviamente. Quando você fala em relação aos Correios, Paulo, aí então eu acho que uma outra luz acende no painel. Os Correios estão sempre no foco de corrupção. Cada enxadada é uma minhoca. Sempre que você fuça algo nos Correios, você descobre problema nos fundos de pensão. É o Postales. Você descobre, aliás, a gênese do mensalão. O primeiro grande escândalo da era Lula foi nos Correios. Não à toa, em 2005, a CPI se chamava CPI dos Correios. E aí, para a gente não se alongar, porque eu acho que as cartas já estão na mesa, o brasileiro já cansou de tudo isso. O brasileiro já sabe que este é um governo perdulário que quer gastar todo o dinheiro que puder e, ademais, há focos de corrupção como método de governança, inclusive. O INSS está aí para provar tudo isso. Os Correios estão financiando shows. Show, por exemplo, do Gilberto Gil. E aí você tinha lá o Fernando Haddad, os ministros, os jornalistas, os artistas, todo mundo cantando lá, ó tempo rei. Bom, é isso. É o dinheiro teu, meu, nosso. É para lá que está indo.